Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa. Ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim e com muita serenidade ela me disse: outro dia eu ouvindo o programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando. Mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, a reflexão que o senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quero as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo. Pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém.
eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insolente. Sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversa. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas. Finjo que elas não existem, que você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali. Meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom? Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências. Ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. É bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E esse é o primeiro benefício da conversão. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuficiente. Para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. E essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus é. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso. Assumir o lugar
voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus é. A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos ao outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente seria uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda
é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. E às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por esse reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos.
Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Padre Fábio, gostaria de saber o seguinte: quando nós somos magoados e perdoamos as pessoas, mas lá no fundo do nosso coração a gente ainda sente uma tristeza, isso é sinal de que a gente não perdoou realmente? Maria, o perdão ele não é uma como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando é que quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão. Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu, mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na sua palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura
Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar, ele chega a ser radical em dizer, né, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo ele fala, não só 7 vezes 7, né, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar. E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então, toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, né? Às vezes eu fico pensando que nós, porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio. Que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno. Daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde. Os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus. Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço. A substância que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade. Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito. Há vacinas que os períodos são mais longos. 2, 3, 4 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses. Para você estar de fato protegido. Eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não. A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa, a gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar, a gente falava aqui dos livros anteriormente, quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não, mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus
cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração. É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído, uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão. Põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro, porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar, você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Que o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego? No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como este exame vai identificar as toxinas que nos adoecem. São os hormônios que são contrários a nós, que até engordam. Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular. E você, bobão, achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa, lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida, de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro e ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama.
que na verdade não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. É interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito bom, a partir de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. E quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você. Mas a palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você mesmo. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando. O bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Por quê? Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa escutar. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas. Porque a gente foge dos enfrentamentos. A gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina
E poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete. Né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Li uma manchete que anunciava o fim da humanidade. Baseada em Nostradamus, inclusive na própria Bíblia Sagrada, a revista previa desastres ambientais. A partir disso, lhe pergunto, como não se assustar? Como não se amedrontar com uma matéria que nos fala de catástrofes que vemos já nos dias de hoje? Como fazer com que nossa fé não diminua, mesmo diante de tudo isso? Como, padre? Como? Desde já o meu agradecimento. Olha, eu não estou nem aí para promessas de Nostradamus, que o mundo vai acabar, que vai destruir. Sabe por quê? Eu tenho mais o que fazer. Então, enquanto não acaba, eu trabalho. Não é isso? Enquanto não acaba, eu luto. Enquanto não acaba, nós tocamos música, né, o Sábio? Vamos viver, minha gente. Esse negócio de ficar parado, prestando atenção nas tragédias, isso só nos torna mais trágicos. Estamos acabando de falar de uma profecia que não se cumpriu até hoje,
que é de que o lobo e o cordeiro vão comer no mesmo prato. Vamos prestar atenção nas profecias boas. E vamos lutar para que a boa profecia se concretize nos nossos dias. Para que nós vamos ficar dando atenção a essas bobagens? Esse povo que sabe prever o futuro poderia muito bem nos dar os números sorteados da Mega Sena da semana que vem, não é? Esse povo lê a mão de todo mundo, mas não lê a própria vida, não é? Você vai lá, que é a taróloga, sei lá o que, tem o poder de ver o futuro. Tudo bem se você acredita nisso e se você pauta a sua vida. Agora, eu não. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer e eu não quero saber do futuro, porque senão fica apavorado. É melhor eu não saber, não é assim? Eu vou viver a vida com as suas surpresas, com o bom que existe hoje, vou construir bem o meu futuro. Se o outro tem o poder de ler a mão, tem o poder de fazer, então ele faça a leitura de coisas boas, que de tragédia eu não quero saber, prefiro não saber. Agora, o melhor jeito da gente lidar com tudo isso é a gente vivendo bem o presente. Eu não acredito nessas promessas de tragédia, porque eu acho que a vida, ela segue o seu curso natural e a gente vai interferindo no processo à medida que a gente pode. Como? Mudando para melhor. Essas tragédias todas da natureza não são outra coisa senão a resposta da natureza à agressão que nós fazemos a ela, não é outra coisa. Somos nós que estamos construindo essas tragédias. E essas tragédias ambientais, elas sempre existiram. Porque o ser humano sempre interferiu no processo. E hoje vai existir mais, porque cada vez mais nós emitimos gases que destroem a camada de ozônio, cada vez mais nós desmatamos, cada vez mais nós fragilizamos o mundo em que a gente vive. É como se você pegasse a parede da sua casa e todo dia você ficasse dando uma marretada nela. Um dia quebra. O negócio é parar de dar a marretada, é tomar a consciência de que a gente evita a tragédia através de um jeito bonito de viver, através de um jeito mais honesto, mais equilibrado. Aí nós vamos sim conseguindo fazer a transformação do mundo. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Nesta quarta-feira de cinzas, um dia que a igreja nos convida a iniciar um tempo de reflexão, um tempo de parada, né? De fazer ser diferente. Você sabe que uma das grandes riquezas dos tempos litúrgicos é justamente propor a quebra da rotina. Nós vamos celebrar motivos diferentes. A vida é a mesma. O mistério é sempre o mesmo. É o mistério de Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição. Aí a igreja, com muita sabedoria, divide tudo isso em tempos para que nós possamos dar à nossa alma o direito de saborear cada detalhe deste mistério. Agora, o que é interessante, minha gente, é que há uma conexão muito profunda, muito estreita entre as cinzas da quarta e a luz da Páscoa. Veja bem que a gente começa com cinzas. A gente começa mostrando a fragilidade da madeira. A madeira, quando se queima, ela vira cinzas. Mas também a gente sabe que no significado desta fragilidade está uma potencialidade adormecida, guardada, resguardada, poderíamos dizer assim. Quando eu recebo cinzas, quando eu celebro o início da minha quaresma, recordando que sou pó, que sou frágil, eu estou preparando o meu espírito para poder viver as grandezas que a Páscoa vai me sugerir. A quaresma, ela entra dentro desta proposta de ser um tempo em que o cristão é convidado a saborear o mistério da salvação sob o aspecto do sacrifício, do silêncio. Por isso que a quaresma é um tempo diferente, é um tempo de sobriedade. A gente tem a mudança até mesmo dentro dos cantos que a gente canta na Sagrada Eucaristia. A gente vai descobrir, então, que a igreja nos propõe alguns gestos
algumas atitudes que vão expressar o nosso desejo de fazer o deserto gerar o fruto dentro de nós. Não é só passar pelo deserto, mas é chegar ao lugar da ressurreição. E a igreja, no momento em que ela propõe liturgicamente essa passagem, ela está nos mostrando que a vida é assim. Que se eu quiser alcançar bons resultados no futuro, eu preciso saber viver as restrições de agora. Que todo projeto humano só pode dar certo se a gente viver a disciplina nossa de cada dia, que também inclui recusas, que também inclui regras, disciplinas. E é por isso que é bom hoje a gente começar elencando aí. Você pode fazer duas listas, uma de sacrifícios e uma de virtudes. Coloque, o que você acha que você pode fazer concretamente, gestos concretos de sacrifício, para que você possa educar a sua vontade. Um grande problema que nós temos nos dias de hoje, minha gente, é que o povo é muito fraco de vontade. As pessoas desistem muito facilmente. Falta disciplina na nossa vida, volto a dizer. E os exercícios quaresmais, eles nos ajudam nessa disciplina humana que repercute na nossa vida espiritual. Talvez para muita gente esse discurso vai ficar cada vez mais difícil de ser entendido, porque nós estamos caindo numa época, numa mentalidade, onde as pessoas não querem mais sacrificar-se. Por isso os casamentos terminam tão cedo, por isso as dificuldades de ser pai, de ser mãe, porque a gente quer ser pai, mas a gente não quer o sacrifício da paternidade. A gente quer ser mãe, mas a gente não quer viver as restrições que a maternidade nos traz num primeiro momento. A gente quer namorar, mas a gente não quer a fidelidade que exige, é exigente. Ser fiel é muito exigente. A gente quer alcançar o resultado, mas nós não queremos passar pelo sacrifício do dia a dia. Aí a gente descobre que Quaresma é o retrato da própria vida. E que os exercícios quaresmais, eles nos preparam para a vivência de uma experiência saudável de ser humano. Aí você tem uma conexão direta entre uma proposta divina com uma proposta humana. O que Deus liturgicamente nos propõe, o que Deus está liturgicamente nos sugerindo, não é nada mais, nada menos que uma disciplina diária para a gente poder viver melhor. E a Quaresma é um tempo propício para que o nosso espírito evolua. Por quê? Porque todo sacrifício é naturalmente pedagógico. Quando eu olho para uma barra de chocolate, estou dando um exemplo simples, que muita gente faz esse sacrifício na Quaresma, e sou capaz de controlar a minha vontade, de alguma maneira eu estou dando uma organizada na minha vida interior. Eu sou adepto dessa filosofia. Um quadro torto que a gente ajeita na parede repercute dentro de nós. É assim. O tempo todo nós fazemos a experiência de simbolicamente modificar a vida. O símbolo repercute dentro de nós. Sabe, minha gente, eu fico pensando que a experiência humana, ela tem que ser simbólica. Quando a gente não sabe o conceito de uma determinada situação, quando a gente não sabe dar os motivos deste ou daquele acontecimento, a gente tem um símbolo. O símbolo é uma ponte de conexão que nos faz chegar ao lugar onde os nossos pés não alcançam. Por isso a arte é simbólica, porque ela nos capacita a chegar aonde o nosso corpo não chega. É o voo do espírito. Por isso os símbolos da Quaresma, para que a gente possa ter condições de alcançar lugares que o nosso corpo não pode chegar sozinho. É o voo da alma, é o voo do espírito. E essa conexão é pedagógica. A igreja coloca justamente a quarta-feira de cinzas para começar esta caminhada, para a gente ter uma oportunidade ao longo do ano de fazer a experiência de 40 dias, assim como Jesus fez, de estar no deserto. O deserto não é o lugar da facilidade.
A gente sabe que o deserto é o lugar do sofrimento. Ah, padre, mas então o senhor está propondo que a gente deva sofrer na Páscoa, durante a Quaresma? Não precisamos ser masoquistas. A gente sabe que já tem sofrimento demais passando por aí. Mas nós vamos liturgicamente buscar o significado do sofrimento e aplicá-lo na nossa vida. As cinzas de hoje, quando bem vividas, quando bem experimentadas, ela nos coloca nessa humildade que é tão benéfica à vida humana, de saber que nós não somos muita coisa, mas que auxiliados pela graça divina, nós podemos alcançar grandiosos resultados. A gente sabe que não é fácil passar pelo deserto. E a gente sabe que é muito fácil a gente se perder nos sofrimentos do deserto, sem alcançar os resultados que esse sofrimento pode nos trazer. Volto a dizer, o cristianismo não é masoquista. O que o cristianismo faz é dar sentido ao sofrimento que é humano. A igreja nunca motivou que a gente saia correndo aí atrás de sofrimentos. Mas a igreja nos ensinou sempre que a gente nunca saia correndo dos sofrimentos. Então é um momento de desafios. Quem sabe hoje você vai olhar para a sua experiência pessoal e descobrir nela como é que você pode viver essa Quaresma. Quais são os sacrifícios que você pode fazer? Quais são as atitudes que você pode tomar para favorecer a sua passagem pelo deserto? Para que depois, quando chegar na luz da Páscoa, as suas cinzas tenham valido a pena. Para que quando você estiver diante do círio pascal, símbolo da ressurreição de Jesus, do túmulo aberto, da vida nova que nos é oferecida, você tenha o direito de esparramar as cinzas de todas as suas lutas, de olhar para elas e de saber que valeu a pena. O que Deus quer mesmo é a repercussão do sacrifício na sua alma. Isso ele presta atenção. Se você ficou mais fraterno depois dessa Quaresma, se você ficou mais filho, se você ficou mais amigo, se ficou mais verdadeiro, se ficou menos aborrecido, isso sim Deus está avaliando. Claro, o gesto humano de renunciar àquele bendito chocolate ou àquela bendita carne é só para dar disciplina às regras humanas. Eu tenho uma condição humana que precisa ser disciplinada. E para isso eu me utilizo dos recursos humanos. Mas o recurso humano é simbólico. E é isso que nós queremos. Descobrir neste tempo de Quaresma uma oportunidade de, com gestos exteriores, modificar o interior do nosso coração. De nada vale eu renunciar uma barra de chocolate se eu também não for capaz de depois tratar melhor as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo. De nada vale eu deixar de comer carne, mas depois ser capaz de humilhar alguém, não. O gesto concreto que a gente faz precisa estar ligado a uma intenção superior. Porque se a gente for achar que Deus está lá prestando atenção se a gente comeu ou não comeu a carne, a gente está sendo muito mesquinho com Ele. Deus tem mais coisas que fazer que saber se você comeu aquele sonho de valsa ou não. Eu volto a dizer, o que o gesto concreto está pretendendo é me colocar numa dimensão superior. É fazer aquele sacrifício que os outros podem ver, desenvolver dentro de mim aquilo que primeiramente Deus há de reconhecer. Para que depois essa conexão entre cinzas da quarta e a luz do domingo da Páscoa, eu possa ter todo esse processo, esse itinerário marcado na minha vida, eu ter consciência, os sacrifícios que eu fiz na Quaresma do ano passado produziram este efeito na minha vida. Porque aí você está sendo concreto. Caso contrário, você nem sabe mais o que fez na sua vida ter deixado de comer chocolate na Quaresma de 1900, a não ser uns quilinhos a mais que você deixou de ganhar.
Mas não é disso que nós estamos falando. A igreja não nos trata com infantilidade. A igreja nos quer cada vez mais maduros. E a compreensão dos sacrifícios quaresmais, essa compreensão precisa ser madura em nós. E é por isso que é interessante a gente selecionar no nosso cotidiano o que podemos fazer para poder, quem sabe, alcançar com os exercícios quaresmais resultados que durarão para a vida inteira. Porque esse é o grande objetivo desse tempo litúrgico. É provocar em nós marcas que nunca mais deixarão de estar presentes no nosso coração. Religião precisa imprimir caráter. A gente cansa de dizer isso aqui. A minha experiência religiosa, a missa que eu participo, a confissão que eu faço, tem que acrescentar ao meu jeito de ser uma marca indelével, que não pode ser apagada. A cada Eucaristia recebida, eu preciso ser um ser humano melhor. A cada quaresma vivenciada, experimentada, eu preciso ser um cristão mais consciente, mais amável, mais amante, diríamos, mais solidário. São os frutos da quaresma. O que eu renuncio concretamente aqui precisa ter repercussões na minha vida, na minha alma. Eu me lembro, ainda hoje eu estava dizendo isso, que boa parte das minhas saudades são quaresmais. Porque a quaresma era um tempo em que, lá em Minas, na cidade onde eu nasci, a gente percebia que existia uma diferença. A minha mãe, o meu pai, a igreja onde a gente participava, a comunidade que a gente frequentava, fazia questão de demonstrar geograficamente que alguma coisa estava acontecendo. O pano roxo sobre as imagens, não podia tocar música dentro das nossas casas. Imagina isso. Se hoje a gente falasse para os nossos filhos, nós vamos ficar 40 dias sem ouvir música em casa, põe fogo em todo mundo, vai virar cinza, é o pai e a mãe. Hoje as pessoas não têm mais a disposição de viver isso, mas nós tínhamos. E eu tenho saudade daquilo. Claro que a minha mãe também tinha lá os terrorismos dela. Ela falava da mula sem cabeça, do lobisomem, que estava todo mundo solto nessa época. A mula sem cabeça era um tacho de fogo que passava voando sobre. Os medos que faziam parte de uma teologia simples, mas que acabava tendo efeito na gente. É que, na verdade, vez em quando a gente precisa trazer sobriedade para a nossa vida. Ser alegre é também ser sóbrio. Todo ser humano tem o direito de viver alegria com sobriedade. E de vez em quando faz bem para a gente isso. Você cultivar uma vida interior. Às vezes quando você desliga a televisão e faz lá um jejum, hoje nós vamos ficar sem televisão em casa. Vamos sentar depois da nossa refeição, vamos contar umas histórias, vamos colocar a nossa vida em dia, saber do outro, o que muitas vezes a gente não sabe porque a televisão está sempre ligada. Coisas pequenas que faziam diferença na nossa vida e que nos mostravam que alguma coisa estava acontecendo. Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos cristãos. Porque é o dia de olhar para os quadros que estão tortos na parede. Volto a dizer, um quadro que está torto, se você coloca ele em ordem, faz diferença na sua vida. Quando você entra no ambiente, você sente mais harmonioso aquele ambiente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos descobrir onde é que estão os quadros tortos e a gente fazer o nosso gesto de ajeitar para que isso possa provocar uma harmonia dentro de nós. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito.